Pessoal que está chegando aqui agora, muito bom dia. Seja muito bem-vindo, Sabrina. Antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal saber quem você é, de onde você é e o que é que você vai fazer aqui hoje. Pessoal, muito bom dia. Como o Felipe já apresentou, meu nome é Sabrina Diniz. Eu sou engenheira civil, eu sou mineira da terra do pão de queijo. Eu me formei em engenharia civil no ano de 2018, no meio do ano. Após a colação, eu me mudei para o estado de Mato Grosso, uma cidade chamada Nova Mutum. Lá eu comecei a trabalhar principalmente com projetos e aprovação na prefeitura. Então, parte de memorial descritivo, projeto arquitetônico, corte, fachada, alvará, execução, tudo isso daí. Eu fiz aquele misto. A pessoa, quando está se lançando no mercado de trabalho e ainda não tem um nicho definido, faz de tudo. Então, eu já dei aulas no Senai uma época, já mexi um pouco com planilhas de licitação, inclusive eu fiz o curso do Felipe sobre licitação na época. Só que assim, eu trabalhei lá com o meu tio. Meu tio ele tem uma construtora, só que a parte dele é fazer silos de armazenagem de grãos. Eu não fui trabalhar diretamente com ele, mas fiquei no anexo do escritório dele. Então, também era motorista dele, eu era secretária da minha tia, engenheira nas horas vagas, e foi isso, eu fui aprendendo. Estou um pouco parada devido à pandemia, estou na casa dos meus pais de volta em Minas Gerais, mas estou tentando prestar alguns serviços à distância e aproveitar esse momento que não está tendo muito serviço para fazer, para me atualizar. Foi onde eu comecei a fazer o curso do Felipe, do projeto hidrossanitário. Aprendi muito mais do que no curso inteiro. A gente sai com uma deficiência muito grande da faculdade e isso é nítido. Eu acho que é uma realidade de basicamente todos os alunos que saem de uma faculdade. E a gente vê que aprende mesmo na lata depois que se forma. Então, estamos aí, adquirindo conhecimento. A Sabrina agora ela vai apresentar um projeto que foi proposto como desafio na última turma. Então, não sei se você sabe compartilhar a tela aqui. Embaixo tem um negocinho verde de compartilhamento de tela, onde você vai clicar, ó, Share Screen. Aí você vai clicar e ela agora vai apresentar o projeto dela para a gente. E eu sou o cliente. Quero que você me convença agora porque o seu projeto foi o melhor. Tá certo. Pessoal, vamos começar então. Como o Felipe abriu aí as apresentações para uma galera assistir, além de quem está fazendo curso, deixa eu apresentar para vocês de uma forma bem rápida qual que é o projeto que o Felipe deu como opção para a gente estar desenvolvendo um projeto hidrossanitário. A gente fez o curso, está fazendo o curso dele, está em aberto, parte de água fria e parte de esgoto. Então, o que eu vou apresentar para vocês é o conteúdo relativo ao que eu aprendi no curso, que eu aprendi para valer com o Felipe Soares. Aqui nós temos esse projeto arquitetônico foi enviado para a gente, é o projeto da Ananda. Só uma visão geral. É um empreendimento, tem um mercado na parte do pavimento inferior e a gente tem uma residência no pavimento superior. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês, está dando para ver aí, Felipe? Sim. Aqui a gente tem área de serviço, uma cozinha, um home office. Temos um dormitório, 2 dormitórios, sendo que esse é uma suíte com closet, a sala de estar, um banheiro social na parte de cá, uma areazinha gourmet e aqui é a saída para a varanda. A gente tem acesso aqui na parte lateral da residência, do empreendimento. Esse acesso da escada é para poder a gente chegar na residência na parte de cima. E aí a parte de baixo, ela é tipo um galpão. Eu não sei se já funciona na atividade de mercado, se esse projeto é novo, já, vai ser implementado. Esse mercado já funciona, foi a gente que fez há 2 anos atrás e agora começou a parte de cima. E aí a parte de cima não tem nada ainda, vai aumentar. Beleza. Galera, então esse aqui é a parte de baixo do pavimento inferior, é onde está funcionando o mercado e aí vai ser feitas algumas alterações. Essa é a planta que nos foi enviada. Em layout não tem nada, apenas como se diz, a parte do galpãozinho para funcionar o mercado. Aqui tem um acesso da residência e acesso do mercado. E essa é a planta que nos foi dada para poder fazer esse projeto. Eu quero mostrar para vocês agora. Felipe, se eu trocar aqui, já vê a parte do Excel? Já, sim. Beleza. Galera, então, tá, beleza. Pessoal, vamos continuar então. A primeira coisa que eu fui pensar na questão de onde iniciar o projeto hidrossanitário. Eu comecei pela água fria. Questão de reservatório.
Aqui é uma planilhazinha do Excel, onde eu juntei todos os cálculos relativos à parte de água fria. O meu reservatório, eu tenho que pensar qual volume que eu vou ter desse reservatório, qual que é a minha demanda de água no empreendimento. Então, como a gente tem dois tipos de residência, a residência e o comercial, que é o mercado, eu fiz o cálculo primeiramente com a parte da residência. Não sei se vocês repararam, mas na planta do projeto arquitetônico a gente tem 2 dormitórios. Considerei 4 habitantes, 4 pessoas na casa, considerando 2 pessoas por dormitório. Só que às vezes isso é relativo. Tem situações que se encaixam, por exemplo, eu estava pegando uma licença de um empreendimento, ele é um apartamento, são 2 apartamentos num prédio residencial, e apesar de ter 2 dormitórios nesse apartamento que eu estava fazendo uma licença, o cliente estava muito preocupado com o volume que ia ter de reservatório, de fossa, de sumidouro. Então, eu considerei 3 pessoas nesse apartamento, porque era um apartamento muito pequeno. A chance de estar morando 4 ou mais pessoas é pequena. Só que a gente, como engenheiro, a gente tem que ter uma segurança a mais. Eu não posso fazer uma coisa tão pequena, porque aí depois dá problema em tanque, às vezes o volume não foi o necessário. Então, a gente tem que tentar trabalhar sempre a favor da segurança, mas tem casos específicos que a gente pode fazer, como se diz, ponderar de uma forma diferente. Mas nesse, eu segui pelo habitual, 2 pessoas por dormitório. Então, seriam 4 pessoas. O consumo por tipo de edificação, aqui a gente tem uma tabelinha separada. Se for uma residência, o que a gente fez no exemplo do curso, eu estou adotando aqui, são 150 litros por dia por pessoa. Então, considerando esse cálculo, por dia, na residência, eu teria 600 litros. No mercado já foi um pouco diferente. Eu dei uma pesquisada e eu vi falando que como não tem como considerar pessoas, não tem dormitórios no mercado, eu considerei 5 litros por metro quadrado de construção. Então, eu peguei lá no projeto arquitetônico, encontrei uma área de aproximadamente 148 metros quadrados. Então, fazendo a multiplicaçãozinha básica, eu teria 740 litros para poder estar abastecendo o meu mercado. Aí, o que acontece? Fui pensar, quebrar a cabeça. Mas o que eu faço? Eu ponho um reservatório só, eu coloco 2, eu faço uma distribuição, como que eu faço? Mas primeiro eu olhei no projeto arquitetônico, porque eu tinha um espaço já reservado para poder colocar esses reservatórios, uma laje de apoio, que tem uma certa altura, o agente telhado, depois eu mostro detalhe no projeto, teria que fazer caber ali, para não ter alterações no projeto arquitetônico, que seria o preferencial. Então, eu pensei, reserva, a gente tem que pensar em abastecimento e isso vai muito de cidade para cidade. A concessionária da minha cidade, a concessionária da cidade de vocês, como a gente está falando de estados diferentes, pode ser que uma cidade aconteça muito de acabar o fornecimento de água e a pessoa ter que se virar com a reserva que ela tem. Então, preferencialmente, o que seria mais legal, uma reserva de 2 dias pelo menos. Então, se eu tenho um consumo de 600 na casa, 740 no mercado, pegar a soma disso e multiplicar por 2. Só que, como o nosso espaço era um pouquinho apertado, eu fui pensando e pensando, e aí eu decidi o quê? A residência, se eu fosse ter um dia 600 litros, 2 dias 1.200. Mercado 740, 1.480. Eu fiquei pensando, e aí eu decidi o quê? Adotar 2 dias de reserva para minha residência e depois para o mercado. Acabei adotando só 1 dia de reserva. Que caso precisasse, teria água da residência para consumo, para alguma coisa, e eu não teria espaço para adotar reservatórios tão grandes devido ao layout do projeto arquitetônico. Então, o que eu adotei? Adotei um tanque de 1.500 litros para atender a demanda da residência, com reserva para 2 dias, e de 1.200 para 1.500, 300 litros a mais. Então, uma tranquilidade aí. E o reservatório do mercado, 750 litros. Acabei adotando ele por questões para tentar se adequar melhor ao layout do projeto arquitetônico. E aí aqui a gente tem uma tabela, essa tabelinha de dimensões, ela é eu peguei ela online, o Felipe apresentou ela para a gente no curso, tem as medidas das caixas d'água. Então, o que eu fiz primeiramente? Aí eu fui lá e desenvolvi um bloquinho, exatamente com as medidas das caixas de 750 e de 1.500, para poder jogar no projeto arquitetônico e ver se eu não ia dar dor de cabeça para o pedreiro, para todo mundo,
não ter perigo de chegar lá e falar, nossa, não vai caber, vai ficar péssimo. Então, a gente tentei adequar isso para poder ver de forma real se, na prática, ia dar para fazer o projeto com tranquilidade, se ia dar para executar com tranquilidade. Porque a gente está fazendo aqui em frente ao computador, a gente não vê a realidade na obra, às vezes depois está lá, o pedreiro xinga a gente porque colocou uma coisa que é inexequível. Então, a gente tem que tentar se adaptar mais à realidade. Então, essa Parabéns, foi a Sabrina. locação. Parabéns. Você Obrigada. sabe que 80% dos engenheiros esquece que a prática tem que estar junto do projeto, que o projeto tem que ser execuível. E se eu perguntar aqui no YouTube, pessoal, quem aqui realmente já se liga nisso? Isso é coisa que só aprende no dia a dia ou quando alguém passa conhecimento. Sabe não? Parabéns, tá? Mostra que é um orgulho para mim essa pessoa. Valeu, Felipe. Galera, então é isso. Coloquei, fiz o bloquinho nas medidas exatas, só que essa é uma caixa da marca Forte Leve. Então, acabei não vendo outras opções, se eu teria uma altura menor. Acabei adotando isso porque é o que a gente viu no curso e os bloquinhos na hora de encaixar lá no projeto arquitetônico deu tudo certo. Então, feito isso, eu quero mostrar para vocês a primeira distribuição que eu pensei. Eu já tinha escolhido os reservatórios. Tá a tela do AutoCAD aí? Ah, sim. Beleza. Aloquei os meus reservatórios. Por que, Sabrina, você colocou um para frente e outro para trás? A gente tem que começar a pensar um pouco na compatibilização dos projetos. A minha entrada de água, o meu cavalete, ele está posicionado aqui na frente, do lado da entrada principal para a residência na esquerda. Depois eu mostro o detalhe para vocês. A minha alimentação de água, ela veio aqui pela lateral direita do terreno. O que acontece? Se eu colocasse as duas caixas alinhadas aqui, essa parte, a caída do meu telhado, a inclinação, ela vem para cá. Então, o telhado ele é mais baixo nessa posição. Então, eu dei preferência para colocar as caixas mais posicionadas aqui acima, porque eu tenho uma elevação maior, um espaço maior. Como a caixa de 750 ela é um pouco mais baixa, eu lancei ela um pouco mais para frente. Por quê? Começar a pensar de uma forma de distribuir a água usando o mínimo de conexões. Então, eu coloquei essa caixa mais à frente, porque dava para poder colocar o espaço, me atendia tranquilo. E a minha entrada vem por aqui. Eu tenho uma janela, então não dá para colocar uma tubulação subindo pela janela. Então, eu coloquei essa entrada de água aqui, um pouco à frente dessa janela, porque aqui eu já abasteço a minha caixa de 750, eu crio aqui uma distribuição anexa e já abasteço também a minha caixa de 1.500 litros. Acho que eu falei 750 ml, não sei se eu falei, me desculpa. Aí tá, começar a pensar na proposta para poder atender os pontos de utilização da nossa residência. Isso foi mudado, a gente pensa de uma forma, depois pensa da outra, mas a primeira proposta que eu tinha pensado era o seguinte, para quem não tem tanto conhecimento ainda no projeto hidrossanitário, o pior vilão de projeto hidrossanitário é o chuveiro. Por quê? A gente vem a distribuição, desce coluna d'água, vem os ramais, e depois eu tenho o subramal, que eu vou fazer o quê? Eu vou subir com a minha água até o ponto do chuveiro. Ele é um ponto crítico porque eu tenho uma perda de carga muito grande. Eu desço, eu ganho pressão na minha tubulação, só que na hora de subir, eu estou tentando jogar, como se diz, joga uma bola para cima, a gravidade manda para onde? Para baixo. Então, eu tenho que vencer essa distância, essa diferença de cota. Então, foca primeiro que eu tinha 2 banheiros na minha residência. Mas o que eu pensei? Esse banheiro está mais próximo, então eu vou começar o dimensionamento pelo mais longe, pelo ponto do chuveiro, porque aí eu consigo, conseguindo atender a minha pressão mínima nesse ponto do chuveiro, aí o resto era braço, era mais tranquilo. O que eu fiz então? Eu desci, eu vim com uma tubulação de distribuição, em vez de vir com ela fazendo aqui uma perpendicular, um ângulo de 90, pensei em adotar uma conexão de 45 graus, porque o peso dela equivalente é menor. E com isso eu também ganho numa distribuição, um comprimento de tubulação real menor. Então, já mandei ela aqui a 45 graus para poder chegar diretamente na descida dessa coluna d'água. Então, fazendo isso, vamos falar primeiro de distribuição, depois a gente mostra os detalhes. Essa distribuição, comecei a dimensionar ela, assim que ela deu certo, eu comecei a pensar nas outras. Aí, para cá, o bicho pega por quê? A gente tem muitos pontos de utilização. Eu tentei fazer
o máximo para poder levar apenas um ponto de distribuição, não ter que sair daqui com várias tubulações de diâmetros maiores, de preços maiores, para poder tentar reduzir os preços do projeto, os preços das minhas peças, das minhas conexões. Então, eu conduzi outra distribuição para cá. Eu não quis descer ela pela parede, porque aqui a gente tem os pilares, então eu fugi ao máximo para não estar passando nenhuma tubulação por dentro do pilar. Por quê? Primeiramente, lá do pilar eu tenho aço. Aço não gosta de água, então é uma questão assim mais de segurança. Que nem a laje, depois eu vou mostrar para vocês, acabou que eu tive que passar uma tubulação pela laje. Só que a gente tem que fazer o máximo para não tá passando por estrutura, mas não tem como não passar. O projeto, às vezes, numa viga baldrame, vai descer numa laje, mas tentar fazer ao máximo para não acontecer. Então, eu trouxe esse canal de distribuição até próximo da parede, num ponto que ele ficasse abaixo da calha e acima da laje, da laje não. Esse projeto aqui na parte de cima, ele não tem laje, ele tem apenas os forros. Então, desci uma coluna para atender esse banheiro, desci outra coluna para atender essa cozinha. Aí você me pergunta, Sabrina, você mandou um registro de gaveta em frente à pia, cadê a janela? Esse terreno, ele é colado, uma construção colada no terreno do lado. Prefeitura, Código de Obras, a gente tem informação que a gente não pode ter aberturas numa parede se ela está, como se diz, construção colada, construção na divisa. Então, como não tinha parede, em vez de descer ela pelo canto, que é o mais convencional, de cá eu tinha uma geladeira, não convinha eu colocar um registro de gaveta atrás da geladeira. Pensei, vou colocar aqui no canto, mas como não tem janela, acabei descendo diretamente, já só que a gente tem aqui a torneira, a gente coloca o ponto de utilização, se for uma torneira de bancada, o ponto de utilização a gente desloca ele 15 centímetros do alinhamento da minha pia, que o ponto de esgoto vai ficar alinhado com a pia. Agora, quando é um tanque, isso eu aprendi no curso, esses detalhes, a gente não tem a torneira do tanque, ela não é colocada diretamente na parede, então não convém, o tanque está aqui e eu pôr a minha torneira alinhada aqui 15 centímetros. Então, eu coloco a minha torneira alinhada juntamente com o tanque, tudo certinho. Quando é pia de bancada, eu tenho um engate embaixo que eu vou trazer a minha água. Então, eu coloco 15 centímetros deslocado do eixo. E aí, beleza. Seguimos. Aqui é a área de serviço. Eu tenho 2 tanques para estar abastecendo e a máquina de lavar. Desci o meu registro aqui a 20 centímetros da parede para poder ficar um pouquinho mais longe desse pilar. Essa foi a primeira distribuição que eu pensei. Só que o que acontece? Na planta do nosso pavimento inferior, não tinha nem uma torneira, nem um tanque, nem nada. O que eu quis propor ao meu cliente Felipe, que ele vai construir esse mercado. Felipe, você está com muita sede, você está trabalhando no mercado, você vai subir em casa para beber água, você vai ter que levar uma garrafa todo dia. Então, mesmo não tendo, fica como opção ao cliente, dependendo da aprovação do Felipe. O que eu fiz? Eu inseri nesse ponto um bebedor, um ponto de utilização que pode ser um bebedor, e também nessa parte eu coloquei uma pia, para poder, sim, ter opções ao cliente, para ele visualizar que se ele quiser deixar uma tubulação e às vezes usar mais à frente, se o Felipe desejar fazer dessa forma, ele que faça. Está dimensionado, pode fazer sem problema. Parabéns. Aí, beleza. Exatamente como está na prática. Onde você colocou a pia é onde ficam os frios, onde o pessoal tem que estar lavando as mãos constantemente, e o canto que você colocou é próximo do caixa e onde está acessando as pessoas, onde tem realmente bebedouro. Parabéns. Show. Então, vamos seguindo. É isso aí. Fica como opção para o meu cliente Felipe, se ele quiser adotar, tudo bem. O sistema é dimensionado para poder suportar isso. Então, estou dizendo ao cliente, quer fazer? Faça, vamos fazer. Se não quiser, tudo bem, não precisa adotar. Mas a tubulação, ela está dimensionada de forma que ela suporte, que ela atenda a demanda desses pontos de utilização. Pessoal, tá. Aí eu pensei nessa distribuição, fiz as distribuições, aqui tá, ó. Tá vendo que eu coloco estrategicamente, logo abaixo, eu venho com a minha coluna descendo aqui, alimento os meus pontos de utilização, os meus tanques, a máquina de lavar, e para economizar em tubulações e conexões, eu já desço isso daqui diretamente para o meu ponto de utilização do bebedouro. O que eu fiz aqui também na parte
da pia, que nem eu comentei que no pavimento inferior eu queria colocar a opção de uma pia. Porque é muito simples e tranquila. Aqui eu já tenho uma gourmet. Aqui é o caso da torneira que eu comentei para vocês. Aqui é uma pia de bancada. A torneira vai estar na bancada. Então, não preciso estar alinhando o meu ponto de água diretamente com a pia. O que eu fiz? Desci uma tubulação, alguns metros, menos de 3 metros de tubulação e uma conexão a mais, para poder estar ofertando para o meu cliente uma opção de ter uma pia embaixo. Às vezes quer lavar alguma coisa, tem que se deslocar lá para o apartamento, para a parte de cima, para poder estar fazendo isso. Então, fica como opção para tentar abrir a visão do cliente, que ele pode ter acesso a isso e não é um custo adicional muito elevado. São o quê? Daqui, vamos contar, são poucos metros de tubulação, vamos pegar do superior. Só aqui, 2,50. Então, 2,50 de uma tubulação de 25, mais uma conexãozinha, um joelho aqui embaixo. Então, é muito pouco para ele não estar aderindo a uma facilidade para ele, ter um ponto de acesso também no mercado. Tá, galera, e aí, primeira proposta que eu fiz, esse dimensionamento eu vou mostrar para vocês, só que o que acontece? Tubulações na distribuição, acabei tendo que adotar 50 milímetros o diâmetro. Quanto maior o milímetro, quanto maior o diâmetro da minha tubulação, o preço encarece também. Então, na distribuição 50, nas minhas colunas, é muito ruim, é muito de forma de execução. Você está colocando uma tubulação de um diâmetro muito grande na parede. É preferível que a gente coloque tubulações de 25 milímetros. Então, por isso que eu fiz a distribuição com 50 e 25, para poder atender a minha demanda, aos meus pontos de utilização, para conseguir alcançar as pressões mínimas. Então, vou mostrar para vocês agora a parte do dimensionamento. Só um momento. Tá. Então, essa é a minha primeira proposta de distribuição. Vamos relatar de uma forma mais detalhada para quem não tem contato ainda com o projeto hidrossanitário. Essa é uma tabela que ela tem o modelo dela pela norma. Dimensionamento de tubulações de água fria, a gente pega lá do reservatório, vem dimensionando trecho a trecho. Sempre que eu chego em um nó que eu falo, vai uma tubulação para uma coluna e continua para as próximas. Então, eu faço a minha análise nesse trecho. A NBR, ela tem pressões mínimas para poder fazer a dimensionamento da tubulação de água fria. Então, aqui segue o dimensionamento trecho a trecho. Então, eu nomeio o meu trecho. Aqui eu estou saindo do reservatório de 1.500 litros para a coluna AF4. Essa coluna é que atende o meu banheiro da suíte, aquele que é mais distante. Soma dos pesos, o que é isso? Cada peça de utilização, ela tem um peso, ela tem uma vazão e um peso a ser atendido. Então, 1,1 é a somatória da minha bacia, a somatória da ducha higiênica, do lavatório e do chuveiro. Eu tenho que carregar esse peso aqui até a chegada do meu ponto. A vazão, ela é calculada com base nessa somatória dos pesos. E aqui eu tenho os diâmetros da minha tubulação, nominal e equivalente. 50 milímetros por quê? Quanto menor a tubulação, a gente vai ter uma perda de carga maior. A gente pode até pensar erroneamente, falar, não, a pressão é força sobre área. Se eu diminuir a área ali, a pressão pode ficar maior, mas é uma forma errônea de pensar. Muita gente pensa assim, quando você aumenta o diâmetro da tua tubulação, a água ela vai ter um menos choque no percurso dela. Então, com isso, eu reduzo a minha perda de carga. É ruim, por um lado, porque as conexões, quanto maior o diâmetro, elas têm um peso equivalente maior. Então, tem que ser aquele, vai lá, faz essa alteração, vê como fica desse jeito. Se precisar, aumenta o diâmetro, eleva o nível do reservatório. O dimensionamento trecho a trecho, ele tem que ser bem observado. Tem que observar os pontos, tem que observar se foi suficiente ou não. Se não foi, volta atrás e faça alterações. Então, a velocidade da minha água é calculada, baseado nas informações que eu venho alimentando a planilha. A perda de carga também, ela é calculada, não sou eu quem determina. Essa diferença de cota é a seguinte, pensa comigo, eu tenho a saída do meu reservatório vindo aqui. Se eu vou chegar até esse ponto, a minha tubulação, ela percorre uma linha reta.
Então, a minha diferença de cota desse ponto para esse ponto, ela é zero. Agora, se eu tivesse, por exemplo, a minha tubulação, ela fazendo meu reservatório nessa ponta, eu chegando a essa ponta, qual que é a minha diferença de cota? A diferença entre esses dois pontos. Então, aqui eu tenho uma diferença de cota maior. Então, essa é a diferença de cota. A pressão disponível, ela é calculada com base no que eu tenho no meu reservatório. A gente tem o que chama de volume morto no reservatório. Então, a gente pega essa altura de água dentro do reservatório. Caso eu tivesse aqui, vocês podem observar, esse H4 é a diferença de cota entre os meus dois pontos. E esse 0,5 eu considerei de volume morto no meu reservatório. Essa é a minha pressão disponível. Comprimentos da tubulação, real e equivalente. O real é literalmente a quantidade de tubulação que eu tenho até o ponto que eu estou percorrendo. A minha equivalente, ela é referente às peças. As nossas peças da hidráulica, elas têm o peso equivalente. Então, eu tenho aqui T de passagem direta de 15 milímetros, ele tem um certo peso. Então, todas essas peças, conforme o diâmetro e conforme o tipo de peça, elas possuem um peso equivalente. Então, eu passei pela tubulação. Eu tenho uma curva de 90 graus, eu tenho um joelho. Então, eu venho somando os pesos equivalentes dessas peças no trecho que eu estou analisando. Então, o que eu tenho? Eu tenho a perda de carga na tubulação, as dos registros, a perda de carga total. E aí, a gente consegue obter, com base nessas informações aí, eu tenho aqui a minha pressão disponível, menos a minha perda de carga. Então, eu chego a esse ponto com 0,47. A norma diz que o mínimo em qualquer trecho de tubulação é de 0,5 MCA. Só que aí a gente conversou, trocou ideia. É assim, aceitável, tem que ver aquela questão. Eu vou estar aumentando um diâmetro de uma tubulação e fazer o cara pagar R$100 a mais em tubulação, 400, R$500 a mais, por conta de uma pressão lá em cima que não vai atrapalhar a pressão dos pontos, que são as principais. Então, aqui, apesar de não ter atingido a norma, 0,5 MCA, continuei com dimensionamento para poder ver os pontos de utilização. Então, sem mais delongas, a gente faz dessa forma. Então, vou mostrar só esse mais detalhado, depois eu passo mais adiante. Então, até a F4 é a descida minha coluna para o meu banheiro. Então, dimensionamento trecho a trecho, fui até o ponto da coluna da descida, até o ponto que eu encontrava o chuveiro. Deixa eu mostrar, porque falar é mais difícil. Felipe, está muito demorado? Você está tranquilo de tempo? Vai, só explica a parte do chuveiro. Não se preocupa a se atentar nos valores, não. Porque quem é aluno do curso já fez. Eu quero que você se preocupe em apresentar o projeto como se eu fosse o cliente. Vai do teu jeito. Beleza. Aqui depois então, eu vou... Beleza. No final eu dou os elogios e os cacetes. Tá bom. Aqui a gente tem, então, a descida da coluna. Eu parei nesse ponto A, que é onde eu estou subindo para o meu chuveiro, e depois eu continuo as demais distribuições. Esse é o vilão. O chuveiro é a parte mais complicada do nosso dimensionamento. Então, partindo nele, fazendo essa análise, eu consegui chegar a uma pressão no chuveiro de 1,11 MCA. O mínimo que a norma pede é de 1 MCA. Então, meu cliente não vai ter problema se estar tomando banho e não ter pressão no chuveiro, que isso é uma coisa muito desconfortável, acontece em muitas residências. Então, a preocupação principal, demanda atendida. Beleza, só que aí o que eu quero mostrar agora para o meu cliente é que eu pensei nele com muito carinho, porque eu quero que ele gaste o menos possível. Aí, essa é a primeira proposta de dimensionamento, de distribuição. Mas aí eu pensei em mais duas propostas. Aqui, se vocês forem parar para ver, aparentemente não tem nenhuma diferença. A distribuição está da mesma forma. Só que o que acontece? Eu elevei o nível do meu reservatório para fazer um teste. Elevei aqui a 130 centímetros. Por quê? Eu queria conseguir reduzir as minhas tubulações de distribuição para 32 milímetros, para poder reduzir o custo das minhas instalações hidráulicas. Então, beleza, fiz essa parte, fiz o dimensionamento. Aí depois, eu fiz uma outra opção. Pensei, já elevei o reservatório, já elevei a laje, então vou tentar fazer outra distribuição, com menos tubulações. Então, eu saí apenas com uma distribuição daqui,
atendi os meus pontos desse lado da residência e atendi o meu banheiro. Mas eu pensei, caraca, beleza, deu certo, só que eu tive que aumentar o diâmetro dessas tubulações para atender. Mas e aí, o que compensa ou não? Então, aí, o que eu fiz depois? Eu fiz uma comparação entre essas distribuições. Eu peguei, de uma forma bem geral, as peças que foram utilizadas na distribuição 1, os comprimentos de tubulação que foram utilizados, e fiz uma comparação entre essas 3 distribuições. Porque eu quero trazer algo para o meu cliente que vai ser bom para o bolso dele, que ele não vai gastar tanto, e para otimizar melhor esse projeto. Então, aqui eu tenho o somatório das minhas tubulações e conexões. Aqui eu não incluí questão de respiro, limpeza, alimentação, porque isso ia ser a mesma coisa para todos os reservatórios. O que acontece? A minha distribuição 2, em que eu elevei o nível do reservatório e diminuí a distribuição para 32 milímetros, me deu uma diferença considerável no preço dos meus materiais. Mas o que acontece? Para poder elevar o nível do meu reservatório, eu tinha que aumentar o telhado, eu ia ter que ter mais alvenaria, então eu fiz uma pequena comparação para ver se compensava uma briga com a arquiteta para poder estar alterando o layout dela. Então eu foquei nessas 2 distribuições, que aparentemente parecia mais em conta. Mas o que acontece? Eu peguei as composições da tabela SINAP para apresentar ao meu cliente, falar, olha, você vai ter que fazer isso a mais para reduzir tanto disso da parte hidráulica. Então, peguei lá a alvenaria, lá eu calculei, deu mais ou menos que ia aumentar uns 23 metros quadrados de alvenaria. Fiz a composição, então a tela, os pinos, os blocos, a argamassa, que era uma composição, eu destrinchei, eu queria só material. Peguei a composição dessa argamassa, e trouxe aqui apenas materiais que utilizados para 1 metro quadrado de alvenaria. Só que eu tenho o quê? Quase 23 metros quadrados. Multipliquei pelos valores para apresentar ao meu cliente que se ele fosse fazer essa alteração só de material, ele ia estar gastando R$ 427, em média. Então, o que acontece? Comprar uma briga com a arquiteta por causa de R$ 427, sendo que eu ia economizar apenas R$ 398, não ia compensar. Então, eu acabei adotando a primeira distribuição, que era a distribuição que saía com tubulações de 50 até os meus pontos de descida da coluna e depois com 25. Então, feito isso, adotei essa distribuição como o carro-chefe e fiz o projeto baseado nele. E agora eu vou mostrar para vocês os detalhes do projeto. Então, beleza, seguimos com a primeira proposta. Então, eu tenho aqui as minhas distribuições das partes de ramais e subramais. E eu quero mostrar para vocês agora com mais detalhes algumas coisas que eu tomei como decisão na planta do Revit, porque o Revit ele tem uma opção do 3D que é mais fácil para a gente estar vendo as interferências no nosso projeto. Então, bora pro Revit. Aqui é a planta. Eu fiz o projeto, só peguei, importei a planta do AutoCAD e desenvolvi o projeto arquitetônico do projeto da Ananda, do projeto arquitetônico que foi enviado. Aqui, eu quero mostrar para vocês na planta 3D algumas questões que eu adotei. Esse é o sistema geral, esgoto e parte de água fria. E eu quero chegar bem nesse banheiro, porque esse banheiro aqui, deixa eu ver se eu tenho uma vista só dele. Eu tenho, PW social. Esse aqui é o banheiro. Ele foi mais complicado de estar pensando o que eu poderia fazer nele. Tá bom, galera. Não, esse aqui é o banheiro social. Tem que pegar pela hidráulica mesmo. Ficou um pouco mais complicadinho esse banheiro, porque a minha tubulação de hidráulica, eu tinha um chuveiro, vou tentar mostrar para vocês de uma forma que fique bom para entender. Eu tenho um chuveiro colado à minha parede do lado vizinho e os meus pontos de atendimento, os demais pontos aqui.
Aqui eu tenho um pilar. Eu não queria vir com a minha tubulação de hidráulica na descida da coluna e passar pelo pilar. Então, o que eu pensei? Eu vou descer essa tubulação, apesar da gente ver muito esgoto abaixo da laje, mas eu vou descer a minha tubulação de água, passar ela por baixo da laje e vim com ela fazendo essa curva para atender aqui os meus pontos de abastecimento, meus pontos de utilização. Então, essa foi um primeiro pensamento para isso. O ruim foi que nas tubulações, aqui não se trata tanto porque é um pavimento superior. Só que quando a gente trata de um pavimento inferior, mestre Felipe ensina que a gente tem que tentar fazer ao máximo as tubulações percorrerem em horizontais ou verticais. Por quê? Se eu tiver que quebrar uma peça de um banheiro para poder fazer alguma manutenção, antes eu quebrar uma linha de peça só em linha reta do que vir quebrando tudo na diagonal. Então, eu fiz essa concepção, acabou sendo, tipo assim, usei todo o espaço do banheiro. Só que o que acontece? Eu não podia vir com tubulações nessa parte de cá, porque eu tinha minha tubulação de água fria. Não ia ficar tão interessante fazer esse choque de tubulações. A gente tem que compatibilizar os projetos. Então, essa daqui seria a concepção para esse banheiro. As demais foi de uma forma tranquila. A gente tem aqui acesso para a área de serviço, descida da coluna, atendendo todos os pontos. Descida para o meu bebedouro lá embaixo. O banheiro do lado de cá, tranquilo também. A parte de água fria, descida da coluna, alimentando todos os pontos de utilização. Outra coisa, nesse ponto aqui da alimentação, eu coloquei uma torneira, tipo uma torneira de jardim, porque nos foi passado que há um terreno desse lado aqui, até onde foi locado o sistema de tratamento, então deixei uma torneira para ter também um ponto de água disponível nessa parte do terreno, caso seja necessário. Essa é a parte de água fria. A parte de esgoto, ela é dimensionada com base na NBR 8160, então a gente tem os diâmetros mínimos que tem que ser utilizados. Bacia hidrossanitária, a bacia sanitária, ela tem que ter um ramal de descarga de 100 milímetros. Eu tenho aqui o meu lavatório com diâmetro de 40. Então, eu vou unindo todas essas tubulações. Aqui, eu consegui fazer de uma forma mais otimizada, pensando sempre em tentar diminuir ao máximo as minhas tubulações, as minhas conexões, fazer isso de uma forma que eu use o menor número de peças possíveis. Então, aqui eu tenho essa distribuição do meu banheiro da suíte. Eu joguei para cá o meu tubo de queda para poder não ter que fazer no pavimento inferior instalações do esgoto nessa parte. Então, eu tenho a caída aqui no meu tubo de queda. Essa parte da área de serviço também se une a esse tubo de queda. E eu tenho aqui a parte concentrada, deixa eu mostrar no esgoto inferior. A minha parte de esgoto está concentrada apenas nesse lado da residência. Então, eu tenho aqui caixas de inspeção, eu não posso ter a dor de cabeça de vir com essa tubulação, mesmo que seja uma curva de 45 e mandar esse esgoto longe, eu já tenho que pôr essa caixa de inspeção para facilitar fins de manutenção e o próprio funcionamento da nossa rede de esgoto. Então, eu tenho aqui, essa é uma caixa de gordura porque eu tenho a pia da cozinha em cima, essa caída aqui do nosso outro banheiro. E aqui fica como opção. Se meu cliente Felipe quiser adotar, beleza. A pia na parte da área inferior, do pavimento inferior. Tem que ter uma caixinha de gordura para poder estar enviando apenas para reter. Por que a caixa de gordura? Se eu mando gordura para o meu tanque séptico, eu dificulto o tratamento desse esgoto. Então, a gente tem que aderir às caixas de gordura para poder até não criar tanta incrustação nas minhas tubulações, para poder eu ter um tempo de vida maior da minha tubulação, cuidar dela de uma forma... Então, esse é o meu sistema. Aqui eu tenho o tanque séptico e o sumidouro. Empreendimento, quando a gente tem órgão ambiental em cima, ele pega muito no pé para ter o filtro anaeróbio. Mas o que foi passado para a gente é que apenas um tanque séptico e um sumidouro atenderiam a demanda do nosso mercado. Alguns detalhes que eu quero frisar, eu até coloquei em detalhe no projeto. Deixa eu mostrar pelo próprio CAD mesmo.
A gente tem... Tá, beleza, vamos nos detalhes. Isométricas, o que eu quero mostrar, focar para vocês é o seguinte. Para o meu cliente Felipe, os joelhos e os T's, quando eles são soldáveis, eles têm um preço relativamente muito mais baixo do que uma tubulação com bucha latão. Gente, para quem não conhece, esses joelhos e esses T's, eles são de bucha latão. O peso, ele é notável. Você pegar uma tubulação soldável, essa marronzinha, e pegar uma conexão com bucha latão, você vai notar, é notória a diferença entre elas. Essa tubulação, essa conexão ela é muito mais resistente, apesar de ser um pouco mais cara. Só que fica como opção ao meu cliente tá inserindo essas conexões nos pontos de utilização. Por quê? Aí é onde eu posso estar alterando e mexendo mais vezes, trocar um chuveiro, trocar uma torneira, ter que trocar uma ducha higiênica. Então, é indispensável, fica como opção. Dá para reduzir o preço, mas às vezes é uma dor de cabeça. Você tem que fazer depois quebrar a sua parede para poder, um joelho trincou e você tem que fazer a troca disso e acaba que o barato sai caro. Então, indispensável, tá? Nos pontos de utilização, se eu tiver que nem os tanques lá, o meu ramal de distribuição, ele segue a 1,10 m de altura. Então, eu não desço um sub-ramal para atender a torneira do tanque. Eu já coloco diretamente um T na minha tubulação para poder estar engatando aqui a minha torneira do tanque. Esses pontos é indispensável o uso dessas conexões para poder evitar a dor de cabeça com uma futura manutenção que eu vou ter que dar, porque um joelho trincou na hora que eu fui trocar algum ramal, algum ponto de utilização. Curva. A curva em relação ao joelho, ela me traz uma perda de água muito menor. Então, sempre que possível, adotar essas curvas de 90 graus, porque a gente quer diminuir as perdas de carga. Outro ponto, aqui eu comentei com vocês, é onde fica o nosso cavalete para receber água da concessionária e está mandando para o nosso empreendimento, para a residência. Parecido aqui, que eu queria mostrar também. Aqui são os ramais de esgoto. Essas duas peças, elas também, assim como a curva na água fria, elas têm uma diferença bem bacana, porque aqui eu tenho o joelho. O joelho, pense em esgoto vindo aqui, ele encontra um choque maior quando ele é um joelho de 90 graus. Essa curva é a curva curta de 90 graus, ela é mais leve na mudança de direção. Então, fica também como opção, meu cliente está adotando isso nos pontos da bacia sanitária, as descidas dos tubos de quedas, para poder a gente facilitar o escoamento do nosso esgoto. E aí a gente tem os demais detalhamentos, a fossa séptica e o sumidouro, com as medidas dimensionadas conforme NBR, e aqui uma tabela de quantitativos. O que meu cliente vai ter que utilizar? Em questões de água fria, as conexões, os meus tubos, as medidas da tubulação e a parte de esgoto. E fica aí a meu cliente apresentar de uma forma, tem mais detalhes, mas não vamos delongar muito, que a galera tem mais tempo aí também para fazer outras coisas. Diga lá, meu cliente, o que você acha? Vamos discutir. Você quer receber quanto por esse projeto? Cara... Quanto? Bem, Camila, eu tô arrepiado, eu tô emocionado aqui, porque você deu uma verdadeira aula. Você é um aluno modelo que eu tenho de vários treinamentos, então isso aí eu sabia que você... Por isso que eu resolvi conversar com você. Para dar tempo dos outros concorrentes de desafio ainda mudar alguma coisa. Eu pensei, eu tô falando sério. Pessoal, vocês que estão assistindo, vocês que são do grupo, o que é que vocês acharam da apresentação da Sabrina? Cara, deu tudo muito bem explicado. Você pensou no conforto, na economia, no detalhamento, na manutenção, no pós-obra. Você fez o papel de um engenheiro. Deixa eu mostrar só mais um detalhe. Mostra. Eu acabei vendo aqui. Eu pensei nisso também por questão que nem o pavimento inferior tem um bebedor e uma pia. O que acontece? Eu dei como opção também para você, caso você queira fazer uma reforma, a instalação de um banheiro na parte inferior. Então, eu deixei aqui com as medidas, os ramais,
Porque caso você queira mudar aquela pia e fazer um banheiro, você está lá no mercado trabalhando, a perna cansou e não pode sair, não pode se ausentar muito tempo. Se você quiser precisar ir no banheiro, não ter que subir escada, subir lá na residência, então eu trago aqui como proposta. Foi dimensionado também a minha tubulação, se quiser fazer uma alteração, puxar os ramais aqui, os sub-ramais, pode fazer tranquilamente, tem acesso a mais um banheiro. Fica como uma opção, se o cliente quiser inserir ou não, tá aí, o sistema está dimensionado para suportar isso. É isso. Parabéns. Vamos lá. Ponto número 1. Em momento algum, eu pedi para que fosse feito projeto do mercado. Ou seja, o que a gente mais fala, sempre entrega mais do que foi pedido. Você superou as expectativas. Ponto número 1, tá? Perfeito. Por que eu não falei que era para fazer sobre o mercado? Justamente para ver quem é que iria pensar além e fazer o mercado. Quando eu fiz a proposta do desafio, era para fazer a casa. Só que é aquela coisa, o cliente às vezes não sabe o que ele precisa. Então eu fui um cliente que não sabia que precisava disso. E você se atentou perfeitamente. Gente, para vocês saberem, eu não falei isso para ela não, tá? Ela que pensou o que tinha que ser feito. É uma das coisas que eu prego em todo o treinamento. Sempre entregar mais do que o que foi pedido. Superar a expectativa é o primeiro passo, você superou total. Segundo, ela pensou na economia. Ela não pensou só em um projeto que ia resolver. Ela podia muito bem ter botado até tubo de 70 e atender perfeitamente. Não ia ter problema por causa das pressões. Beleza, mas isso não é papel da engenharia. O papel da engenharia é diminuir o custo com o máximo de eficiência. Então, ela conseguiu diminuir o custo e conseguiu atender a todos os pontos de utilização. Sabrina, eu só tenho que dizer parabéns. Agora, eu vou depois disponibilizar esse vídeo para o pessoal poder votar no grupo e aí depois eu vou mandar um e-mail para todo mundo lá com o Google Forms para saber qual foi o melhor projeto. Cara, agora eu queria fazer 3 perguntas básicas para você. Se você puder responder, por favor. Claro. Antes de mais nada, fecha a apresentação aqui para poder ficar só eu e você na tela. É aquele stop sharing. Tá ok. Lá embaixo. Só um momento. Pronto, muito bom. Vamos lá. Primeira coisa. Já elogiei, tá? Agora é a hora da pancada. Mete bronca. Primeiro de tudo, você fez muito bem a apresentação do projeto, de mostrar o porquê, em relação a saber que eu sou engenheiro, e você me mostrou que dava um MCA, que dava 0,5 MCA. Só que, na realidade, o meu cliente não entende disso. Eu poderia muito bem abrir o projeto, mostrar para ele, olha, eu escolhi passar por aqui porque tem uma menor... Olha, é o seguinte, Felipe, tudo bem? Aqui está o teu projeto. Eu fiz 3 concepções diferentes. Porém, a gente tem algumas limitações da nossa arquitetura. E eu fiz um comparativo de custo. A gente conseguiria usar a tubulação de 32 nessa primeira concepção aqui, ou dava no número de concepção. Porém, ia elevar o custo, a diferença ia ser muito pequena, porque eu teria que aumentar a altura da laje, teria que aumentar a questão da alvenaria, e não valeu a pena. Por isso que você pode estar achando estranho, está vendo a tubulação de 50 milímetros, só que essa é a melhor opção para você. Tá? Essa tubulação de 50 milímetros ela é a melhor opção para você, porque nós não temos uma altura muito grande. Eu tenho que garantir uma pressão no teu chuveiro. Afinal de contas, tu não quer, na hora do banho, tá lá praticamente chuviscando em vez de te molhar. Tu já viu um vídeo do Felipe todo ensaboado e tu não quer passar por aquilo. Então, olha, a situação é essa. Eu consegui gerar. Aqui está a lista de material. Aqui, ó, o teu projeto está em 3D para que não gere dúvida. Eu pensei na sua ampliação. Eu foco para apresentar para o cliente. Para mim, não. Para mim, a apresentação foi perfeita porque eu sou engenheiro. Mas quando eu vou apresentar para o cliente, eu não me foco em números, ele não sabe a pressão disponível. Eu foco em quê? Em mostrar visual a ele. Em mostrar o projeto de forma visual e mostrar e garantir a ele que eu tinha 3 opções, mas eu pensei na economia dele. O interessante, mostrar o comparativo de custo. Interessante você mostrar as 3 opções e deixar ele achar que está escolhendo. O cara dá muito mais valor quando você diz, ó, tem essas 3 opções. Essa vai ficar ruim, essa você vai gastar mais e essa é a perfeita. Tu quer qual? Ele vai escolher a que você queria, porque você apresentou ela de forma vendível. Mas, cara, isso é só uma dica para quando você for apresentar para outras pessoas. Para o meu linha de raciocínio, foi ótima, foi perfeita. O que eu acho que dava para fazer uma apresentação... Foi bom você mostrar no projeto, só que quando você for apresentar para o cliente, não é bom você estar perdendo muito tempo mostrando no projeto. Você já pegar as imagens específicas e colocar na apresentação do PDF ou em PowerPoint, para já ir mostrando para ele, ó, o banheiro da tubulação vai ser assim, vai ser aquele jeito, vai ser aquele outro. Porque às vezes na hora do projeto pode dar uma panezinha, você pode demorar para chegar e o cliente tem tempo limitado, ele pode ficar estressado com isso. Tá? Mas, ó, para a gente, perfeito. É só uma dica para a apresentação. Não, ótimo.
Eu fiquei na dúvida também, porque como a gente estava num grupo que está todo mundo aprendendo, eu nem ia apresentar, por exemplo, a planta do projeto arquitetônico, mas eu fiquei pensando e podia ter até te indagado. Felipe, vai ser uma apresentação para os alunos, para a gente discutir o que foi o raciocínio do pensamento para fazer o projeto, ou vai ser para cliente? Aí você falou no começo, mas eu acho que meu pensamento já estava voltado para uma coisa, acabei me destrinchando em detalhes técnicos que, para cliente, falar, ele vai ficar meio que sem entender. Ele quer, como se diz, o fato na mão. Quanto que eu vou gastar? O que eu vou ter que fazer? Mas beleza, a dica é ótima. Perfeito. Não, mas foi perfeito. A minha ideia é ter os dois, é que você faça os dois. Mas, cara, eu tô sendo bem sincero, foi um dos melhores apresentações que eu vi de aluno. Porque você foi técnica, você foi vendedora, você foi técnica, você foi solucionadora. Agora eu posso fazer algumas perguntas? Pode fazer. Como é que você estava em relação, em questão de hidrossanitário? Como é que você estava antes de fazer o treinamento? Felipe, eu posso falar de forma totalmente sincera que talvez, não vou falar que 0%, porque a parte de licenciamento ambiental que eu venho trabalhando exige muito essa questão da concepção de um sistema de tratamento de esgoto. Mas então, pensando que eu sei bem isso, 15%. O resto eu aprendi no seu curso, sinceramente. Eu tive uma base muito fraca na faculdade, o professor, ele era daqueles que estava lá só pelo dinheiro, a gente não aprendeu, na época eu não tinha um dinheiro para estar investindo num curso pago, então eu fiquei assim, falha minha, tem muito material online também, a gente tem que correr atrás, só que aí, em época de faculdade, são várias matérias, a gente fica tão perdido, aí a iniciação científica, é a monitoria que você pega, então acaba que a gente não se dedica tanto. Hoje, se eu voltasse atrás na minha faculdade e visse que era a situação, eu ia tentar aprender por conta própria, não ia esperar tantos professores. Então, eu saí muito crua da faculdade, e hidrossanitário foi uma das piores matérias que eu tive. Então, 85% eu posso falar que eu aprendi nesse curso, nesse projeto com você. Se eu perguntasse a você hoje, a Sabrina, antes do treinamento, como é que ela estava e a transformação que ela teve para depois do treinamento? Ela se sente mais segura? Fala para mim em um contexto, um minutinho só. Olha, Felipe, eu estava realmente, eu não tinha, eu só sabia 15% do que eu sei hoje e eu não me sentia segura, eu não me sentia preparado. E hoje, como é que está a Sabrina depois de 4 meses de treinamento? A Sabrina, depois de 4 meses de treinamento, é uma Sabrina que sabe fazer um projeto hidrossanitário. Antes eu não tinha confiança. Tá certo que assim, a gente é daqueles que pega para fazer, tem o projeto, me entrega. Eu não falo, eu não sei. Eu falo, eu vou fazer, não, vou te dar um orçamento e começa a correr atrás. Só que eu não tinha pegado ainda. Eu comecei a trabalhar na área, só que eu tive alguns problemas, eu tive que voltar para casa por problemas de questão de família. Então, das obras que eu aprovei na prefeitura, teve cliente que desistiu do projeto e nem até me deu calote, não pagou. Teve cliente que viu que não ia conseguir fazer. Em resumo, eu fiz só ampliações pequenas que eu nem cheguei a fazer um projeto hidrossanitário para o cliente. Foi tipo assim, aumentar um banheiro ou aumentar pouca coisa. Então, eu não tinha me deparado com a situação, eu tenho que entregar um projeto para o cliente, um projeto inteiro, por completo, de uma residência. Então, a Sabrina antes é uma Sabrina que teria a insegurança, que ia correr atrás para poder aprender. A Sabrina de hoje, após o curso, é a Sabrina que fala, Sabrina, eu tenho uma residência de 3 pavimentos, eu tenho uma residência de 300 metros quadrados para fazer o hidrossanitário. Faz para mim? Eu faço. Vamos conversar que eu faço. Hoje você se sente totalmente segura para fazer qualquer projeto hidrossanitário? Eu me sinto. Para projeto hidrossanitário, tranquilidade agora. Outra coisa que eu quero Graças ao Felipe. Outra coisa que eu quero perguntar. O treinamento. Quando eu fiz, você fez a inscrição, você viu que era para residência. Mas você se sente preparado para fazer um prédio de 3, 4 pavimentos, tranquilo? A de 3, 4, sim. Eu até eu fui seguindo com as aulas, e aí antes de você lançar o desafio, eu estava fazendo com um projeto de 2 pavimentos. Então, eu fico, até vamos aproveitar esse momento, eu só fico com dúvida assim, eu fico pensando no tubo de queda. Quando eu tenho uma 5, 6 pavimentos, os tubos de queda, eu tenho que ter alguma coisa que reduza a velocidade para não chegar lá embaixo com tanta pressão? Não precisa? Eu só fiquei pensando nisso, falei, caraca, porque aí, como se diz, a parte de esgoto vem do último pavimento lá em cima e ela bate com muita força embaixo, sei lá, como se diz na prática. A água do lavatório, a água do chuveiro também vão para o mesmo tubo, então ela está o tempo todo lavando. Uhum. Pois é, mas assim, for para pegar, eu pego dessa parte aí. Porque o esgoto é muito tranquilo, dimensionamento, a gente só tem que se atentar aos diâmetros mínimos, somar as unidades de Hunter e, como se diz, só manda, só vai.
A questão, essa até eu não comentei na apresentação e não perguntei para você. Eu fiquei pensando que os shafts, eles são muito importantes para descidas dos tubos de queda. Só que esse empreendimento, como aquela parede ali do lado era de 21 centímetros, tudo bem descer uma tubulação de 100, não fica muito ruim da ponto de execução para isso? Na parede? Não, é muito de como está construído e como vai ser. Às vezes está perto do pilar, a amarração está na viga, está no pilar, está embaixo. Não vai ser aquele tubo que vai deixar ruim aquela parede. Agora, óbvio, a gente sempre evita por fora para a questão de manutenção, mas nada que vai impedir a sua execução ou impedir o seu projeto. A cada projeto a gente vai vendo como melhorar. Sabrina, se eu perguntasse hoje, cara, o que é que mais valeu do treinamento? Quais foram as maiores sacadas e assim, o que você acha que talvez faculdade nenhuma tivesse te ensinado? Putz, não só do curso em si, mas eu venho acompanhando seu trabalho, Instagram há muito tempo, YouTube, sempre que eu posso eu assisto as lives, mas eu acho que uma coisa que a faculdade não ensina, vamos pontuar as principais. Essa questão das conexões, a gente está usando bucha-latão nos pontos de utilização, está utilizando as curvas em vez de joelhos para poder a gente reduzir as perdas de carga. Eu falo que esse é um dos diferenciais, porque ensina a fazer, às vezes ensina, que nem eu aprendi na faculdade, de uma forma muito ruim, mas eu acho que diferencial, essas coisas, esses detalhes que nos geram economia e nos dão um projeto mais eficiente. Eu acho que uma outra coisa que faz muita diferença é porque eu conto muito exemplo prático. Muita coisa que realmente eu já vivi e que o cara só vai saber realmente vendo. Aquela coisa mesmo da Com mochila. certeza. A faculdade não vai ensinar nunca, mas como eu já vi Nunca. Não, eu já vi para manutenção, a gente evita. Tem outras sacadas que a gente sempre dá lá, a questão da bomba, da casa do Flávio, que a água não chega lá em cima. Eu mostro realmente a realidade do que eu já vivi projetando. Com certeza. Eu até comentei com você. Eu não compro treinamento, você comprou as experiências que eu já tive, os erros que eu já cometi. Mas é legal. Eu até conversei com ele, eu te mandei aquele e-mail com as dúvidas e tudo, eu até comentei que seria interessante você acrescentar, porque ver a parte prática. Tipo assim, você foi uma obra, tá lá o hidrossanitário montado a parte de esgoto, mostrar as passantes, você está passando por uma viga, como que foi feita a passagem, você está passando por baixo, as questões dos caimentos, isso daí é uma coisa que, para quem não tem vivência em obra, vai ver assim, fica um pouco perdido. Água fria é muito tranquilo, agora o esgoto, que tem as caídas, as porcentagens, as inclinações mínimas, é uma coisa que tem que se atentar demais, porque se não der inclinação, é muita dor de cabeça. É verdade, mas vai ter. Não, eu tô na guarda aí. Porque eu preciso e também pegar você uma mostra. tudo para botar do zero. Mas a gente vai começar a cumprir um lote novo agora e a gente vai acrescentar toda a parte de instalação nesse treinamento. Então, assim, Que fica muito massa. Você vê na prática acontecendo ali, como que é a tubulação, o esgoto ali na parte da máquina de lavar. Foi num vídeo seu, eu corri lá no seu IGTV para poder dar uma olhada em alguns vídeos antigos para poder ver como que eu ia montar a parte do esgoto da área de serviço. Aí eu vi também um vídeo, tem um cara no YouTube que ele é muito bom. Aparentemente, ele faz os projetos, a execução de uma forma assim, joelhos, as curvas, joelhos de 45, né? Aquele cara que mete um esgoto e vem a 90 graus e vira. Então, eu vi dele e vi nos seus vídeos também a parte da máquina de lavar, que a gente coloca um joelho de 45, porque é um engate que a gente vai só colocar a máquina de lavar lá dentro. Então, em vez de ser um de 90 para ficar reto, um de 45, porque aí a água não vai ter tempo de retornar. Então, esses detalhezinhos é uma coisa que quem está na obra e vê é diferente de quem está só fazendo um projeto. Às vezes não pensa nisso. Muito bom. Sabrina, só tenho a agradecer a você pela apresentação e mais tarde a gente se encontra mais uma vez. Fica com Deus. Então, beleza. Tchau, então. tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Obrigado.